Queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Justamente, mais uma aula. Desta vez nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Jonas, a pessoa do profeta Jonas. Mas de antemão, quero mandar o meu abraço para o pastor Antônio Paulo Antunes, que é o escritor desta revista e que estamos estudando nesse trimestre. É uma revista que fala sobre os profetas menores. Ela é extraída do livro do pastor Antônio Paulo e estamos aqui aprendendo sobre a obra de Deus, a graça, a justiça e o juízo divino de Deus. Então, vai o meu abraço ao pastor Antônio Paulo e a todos os membros aí da sua igreja na cidade do Rio de Janeiro, no bairro Amazonas. Ele também é membro da CONEMAD, a CONEMAD, que é a nossa convenção nacional, ok? Então, meu abraço ao pastor Antônio Paulo, também o meu pastor presidente, pastor Hermes Vieira Neto, e a pastora Ezi Batista, aqui na cidade de Palmas, no estado de Tocantins, que são presidentes da Assembleia de Deus Shalom Madureira, tá? Um abraço aos meus pastores e a todos os membros e irmãos que nos acompanham no estudo da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa lição de número 6, tá? Abre aí a tua Bíblia, a tua revista. Eu vou aqui molhar o bico para que a gente possa fazer aqui a leitura da nossa lição 5, aliás 6, né? A 5 passou domingo e agora no próximo domingo nós temos a lição 6 da revista da editora Betel. A editora Betel, como muitos irmãos sabem, é da Igreja Nação Madureira ou Ministério Madureira, como você queira chamar. Também vai o meu abraço e agradecimento a todos os irmãos, diretores, presidentes da editora Betel, que tem feito um trabalho belíssimo na área da educação cristã. E nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu não tenho muito para te ensinar, mas o pouco que eu tenho, eu te ofereço e você, de bom grado, receba a palavra de Deus na sua vida. Amém? Então vamos lá, sem mais delongas. Lição de número 6. Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Olha que título chamativo e muito importante para a nossa vida, que nos traz um alerta, tá? Vamos lá. Objetivos, aliás, texto áureo, né? E a verdade aplicada. Nós temos texto áureo e temos uma verdade aplicada. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas 2, 2, a parte A. Verdade aplicada. Mesmo que pareça absurdo ou diferente do que pensamos, devemos ser obedientes ao chamado divino. Objetivos da lição: apresentar um cenário da mensagem do profeta Jonas, estudar acerca da fuga do profeta Jonas, extrair lições do livro de Jonas para os nossos dias. Texto de referência está no próprio livro de Jonas, capítulo de número 1, versículo 1, 2, 3 e o 8, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos tu agora,
por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? Dondes vem? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Muito bem. A introdução diz o seguinte: o profeta Jonas fugiu da presença de Deus para pregar aos ninivitas, para pregar aos ninivitas, achando ser possível tal coisa. Pois em seu coração achava-se que aquele povo não merecia ser poupado do castigo divino, caso viessem a se arrepender. Este era o pensamento do profeta Jonas, que aquele povo não merecia ser perdoado nem receber a graça de Deus. Pois bem, tópico 1. O cenário da mensagem de Jonas. Nínive era uma capital do reino da Assíria da antiga Mesopotâmia. Atualmente ela se encontra no norte do Iraque. Era uma cidade de muitas imoralidade e exploração de pessoas com trabalho escravo, além do estilo de vida violento, cruel e desumano. Nesse cenário, onde todo tipo de barbaridade imperava, somado ao forte antagonismo entre Nínive e Jerusalém, Deus envia o profeta Jonas como seu mensageiro para anunciar o julgamento divino contra aquele povo. Ora, irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade muito grande. Tinha aproximadamente, segundo estudiosos, mais de 600 mil pessoas habitando naquele lugar. A palavra de Deus diz que o cálice da ira de Deus já estava se enchendo, ou se encheu, da imoralidade, da crueldade e das coisas horrendas que os ninivitas faziam, sem falar que eram inimigos cruéis, ferozes de Jerusalém, tanto de Israel como de Judá. E agora, diante desta cidade, que vale ressaltar que não era comum um profeta sair de sua terra para ir pregar em outro país. Aqui temos uma exceção do profeta Jonas, que saiu para pregar, assim também como o profeta Naum. Mas, nesse caso específico aqui de Jonas, o que nos chama a atenção, além da fuga de Jonas, é o cenário que aquele povo estava vivendo. Primeiro, Israel e tanto Judá estavam vivendo um período de prosperidade financeira muito grande. A situação que as duas capitais estavam vivendo era uma situação que trazia um certo comodismo ao povo, tanto espiritual como financeiro. Por quê? Havia um momento de grande prosperidade para eles. Jerusalém era uma terra próspera novamente. E houve dentro de Jerusalém um esfriamento espiritual muito grande acerca dos deveres e do fazer a obra de Deus. Houve um esfriamento, ritual era mais do que ritual, as liturgias eram frias, eram sem calor, não tinham palavra, não tinham amor e nem desejo pela palavra de Deus. Este cenário causou em Jonas um certo conforto nele espiritual, ao ponto dele pensar que os ninivitas não mereciam conhecer o Deus que Israel servia e nem que Judá servia. E diante de todo esse conforto que eles viviam,
Deus provoca Jerusalém, provoca os hebreus, provoca os judeus, provoca a nação dele, dizendo tipo assim, olha, vocês me rejeitam, então eu estou procurando os ímpios deste mundo para me servir. E eu vou envergonhar vocês, porque eles vão me aceitar. Ora, este era o cenário que o povo de Israel estava vivendo. Povo de Judá, povo de Samaria, um tempo de abastança. E o profeta Jonas estava também participando de todo esse momento no reinado de Jeroboão. Um tempo de prosperidade. O profeta Jonas, ele é contemporâneo também de Obadias, né? Ele é um contemporâneo. E ele agora se recusa a pregar a palavra de Deus. Veja o que diz o tópico 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. O nome de Jonas significa pomba. Isso pode ser uma analogia de sua missão como mensageiro, da mesma forma como esse animal era usado em épocas remotas para levar a mensagem entre as terras distantes. Naquele tempo, existiam os pombos-correio, que eles ensinavam eles a voar de uma cidade para outra, para levar mensagens curtas e de alerta para uma outra cidade, sendo daquele mesmo reino. Pois veja bem, Jonas era filho de Amitai e natural da pequena vila de Gad-Efer. Olha só, a palavra Amitai significa verdadeiro e a palavra Jonas significa pombo. O pombo verdadeiro, o pombo filho do verdadeiro. Tipologicamente, aponta para o Cristo verdadeiro que veio na obra missionária pregar a palavra de Deus. Ou seja, Jonas é um missionário e Jonas é tipologicamente a pomba verdadeira que veio anunciar a palavra aos ímpios, aos gentios de toda a terra. Aqui nós percebemos uma tipologia bíblica na pessoa de Jesus Cristo. Aqui dá um ótimo assunto para você abordar na aula de domingo, tá? No distrito de Zebulon, Gad-Efer, no distrito de Zebulon. Essa era conhecida pela pluralidade de povos e sua diversidade culturais e religiosas. Segundo alguns estudiosos, está familiarizado com os costumes pagãos e tão avesso aos costumes de seu povo. Teria sido uma estratégia divina para enviar a cidade de Nínive como seu mensageiro. Ora, a estratégia de Deus foi a quê? Já que é para ir pregar a uma outra nação, nada melhor do que um profeta que está acostumado com a pluralidade de línguas, de pessoas, que ele possa ir e ter o mínimo de resistência possível ao pregar a palavra. Ninguém mais preparado do que um morador de Gad-Efer, um distrito de Zebulon, que está acostumado com a diversidade cultural. Então, aqui está a pessoa de Jonas sendo escalado para um propósito de Deus. O propósito de Deus, ele deve ser cumprido por nós quando somos chamados. Aí eu lhe faço uma pergunta. Você já descobriu o seu propósito na obra de Deus? Você já sabe qual é o seu propósito no mundo? Por que você está aqui? Você já se fez a pergunta: quando eu morrer, eu vou fazer falta? Qual é o teu propósito?
Esta é a minha pergunta para você, estudante da palavra de Deus, para você, ouvinte da palavra. Qual é o teu propósito? Onde você se encaixa neste mundo tenebroso? Onde você se encaixa na obra de Deus? Qual é a tua visão em relação ao teu propósito? Pois bem, no 1.2 diz o seguinte, a mensagem do profeta. Ora, nós já vimos o cenário que Nínive e o cenário de Israel, como também o cenário de Judá, e ali estava um cenário de um lado de muita prosperidade, aonde trouxe uma frieza espiritual muito grande e uma apostasia da religião em servir ao grande e poderoso Yahvé. De um outro lado, uma nação antagônica, inimiga, que Deus provoca Israel, provoca os moradores de Jerusalém, enviando-lhe um mensageiro, anunciando que a graça é para todos, independente de quem seja. A graça é oferecida e ali está uma projeção profética aonde Deus está apontando que a pomba verdadeira haveria de vir para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Na pessoa de Jonas, nós tipologicamente também identificamos Israel recusando-se receber a palavra de Deus. Jonas representa o Israel que não quis a palavra de Jesus Cristo Salvador. E agora Jonas está diante da mesma situação e profeticamente, olhando para frente, está apontando para Jesus Cristo que haveria de vir. Aqui nós temos duas figuras tipológicas que é muito boa de você explorar na sala de aula, tá bom? Aqui não dá tempo porque a aula também tem seu tempo, né? Então vamos lá. A mensagem do profeta. A mensagem do profeta, em sua essência, absolutamente condenatória. Ele deveria informar aquele povo sobre a ira de Deus como resultado de suas ações pecaminosas e perversas. Na fala do profeta, há um tempo determinado por Deus que a cidade de Nínive fosse destruída. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias. Olha aí, quantos dias? 40 dias. E Nínive será subvertida, ou será julgada, ou será condenada. Jonas 3 e 4. Uma mensagem breve, simples e objetiva. Ora, a mensagem para ter efeito, ela não precisa ser longa, ela só precisa ser objetiva. É aquilo que o pastor Hernandes fala. Ler, explicar e aplicar. E deixa o Espírito Santo fazer a obra. Tá ok? Uma mensagem breve, simples, objetiva. Uma mensagem sem rodeios, justificativa ou exceções. Possivelmente tenha sido essa a forma que tornou tão eficaz. Ora, a Bíblia nos diz que o povo de Nínive ouviu a palavra do profeta. E o profeta se aborreceu com isso. Ele não queria que o povo recebesse a palavra. Vamos ver aqui no 1.3. A resistência de Jonas ao chamado. Lembre-se que Nínive era uma cidade fundada por Nimrod, bisneto de Noé. De alguma forma, eles também estavam ligados a Israel, ao povo de Deus. Vamos lá. Deus disse a Jonas, levanta-te, vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Ora, dentro dessa palavra malícia tem a perversão, imoralidade,
crueldade e injustiça. A Bíblia nos diz que Nínive dava para percorrer ela de ponta a ponta em 3 dias a pé. Ora, uma cidade fortificada, uma cidade cercada, uma cidade dos muros muito largos e altos, uma cidade em que o povo não tinha receio de nada. Era um povo cruel, obstinado e imoral. E a malícia desse povo chegou à face de Deus. E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Humanamente falando, não é difícil entender porque essa não foi uma tarefa fácil de se cumprir. Assim como Oséias e os profetas, Jonas também teve sua missão desafiadora. Ora, a mensagem de Oséias foi difícil, a mensagem de Obadias foi difícil e a mensagem de Amós também muito difícil. Mas eles pregaram dentro de casa. Agora Jonas é desafiado a sair de dentro de casa, de Gad e Efé, da tribo de Zebulon, e agora e próximo a Jerusalém, agora e a grande Nínive, pregar a palavra de Deus. Não foi fácil, realmente, mas quando nós temos um propósito e Deus nos entrega e nos esclarece, nos mostra o propósito, nós não devemos olhar para as dificuldades, porque Deus vai operar no meio da dificuldade. Ora, quem chama é Deus e quem nos capacita é Deus. Nós devemos ter em mente que não há nenhum coração tão duro que não queira e não possa ser convertido a Deus. Ora, Deus, quando elege, está eleito para salvação. E quando Deus chama, está chamado. Aqui está o desafio de Jonas, enfrentar um povo cruel, pervertido, imoral e sanguinário. É uma tarefa muito difícil. Eu sei que cada um de nós já passou por momentos de executar tarefas na obra de Deus muito difíceis. Mas quando nós fazemos a obra, confiado no dono da obra, os obstáculos, os empecilhos caem por terra. Não há como ficar em pé, porque é da vontade de Deus. Vamos lá. Ele precisava ir ao território inimigo, pregar uma mensagem de destruição a um povo poderoso e violento. Ora, seria mais fácil pregar uma palavra de bênção, né? Como já dito anteriormente, a truculência daquele povo era o que os mantinham no poder e no domínio de outras nações. O medo e a barbárie eram as ferramentas de dominação dos assírios. Como enfrentar esse povo em seu território, ainda com a mensagem que anunciava o seu fim? Me diga, quando Deus nos dá uma palavra para pregar à igreja, uma palavra de exortação, uma palavra de advertência, o famoso sacode na igreja. E aí nós pensamos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e aquela palavra não sai do nosso coração. Aquela palavra fica lá dentro, lá dentro, lá dentro, e muitos de nós desvia a palavra. Isso também acontece quando nós estamos em aconselhamento, que nós temos que advertir uma pessoa, advertir um irmão e falar para ele, olha, isso está errado. E ficamos passando azeitinho na cabeça. Irmãos, não dá para servir a Deus e ao diabo. Não tem como servir a Deus e ao mundo. Uma coisa nos faz muito bem é a verdade a todo tempo. Só precisa ter jeito para falar a verdade.
mas a verdade é ela quem liberta, é esclarecedora. Você não precisa concordar e nem fazer vista grossa com o pecado de ninguém. Pecado é pecado para ti, para Deus, para o mundo, para o diabo. Pecado é pecado. Se está precisando ouvir a correção, ouve a correção, entrega a correção. E você que precisa receber a correção, receba de bom coração, porque esta pessoa é que é seu amigo verdadeiro. Porque o meu amigo verdadeiro é aquele que tira as escamas dos meus olhos, os tapumes do meu ouvido e me faz ver e ouvir a palavra da verdade. Agora, é bem verdade que uma palavra de confronto nem sempre é bem recebida, mas é melhor você, como uma atalaia de Deus, anunciar e advertir o pecador do seu pecado, do que você consentir no pecado alheio. Amém? Então, essa era a mensagem de Jonas. A Nínive, em 40 dias, será destruída. Vamos lá, tópico 2 em diante. A fuga do profeta. Aqui tem muitos questionamentos acerca da baleia, né? Foi a baleia que engoliu Jonas? Não foi uma baleia, era um monstro marinho? Bom, vamos logo de cara. Existe uma espécie de baleia chamada cachalote. A baleia cachalote, ela mede quase 30 metros de comprimento. As guerras de uma baleia cachalote passa um homem tranquilamente. E quando você vai estudar sobre acidentes marinhos no mar, nos séculos passados, sobre a caça das baleias, você vai entender que não é difícil uma baleia engolir uma pessoa. Não é difícil uma baleia também destroçar um barco de madeira, porque naquele tempo não tinha barcos de ferro, né? Eram de madeira. Ainda hoje, nos navios, barcos pesqueiros, quando eles se chocam com as baleias ou que elas avançam nos barcos, eles sentem profundamente o impacto quando não afundam, tá? Então vamos lá. Existe sim, tecnicamente, a possibilidade de uma baleia engolir um homem, tá? Mediante o desafio da missão que recebera de Deus, Jonas elaborou um plano para que pudesse se eximir, evitando um confronto com o Senhor. Ora, nem sempre a fuga nos evita do confronto. Todas as vezes que nós fugimos de um problema, nós temos a tendência, ou o problema tem a tendência de nos encontrar no caminho da frente. Não é incomum e é bem comum muitas pessoas saírem das suas igrejas com problemas e lá na outra igreja que ele se depara com o mesmo problema. E aí, um problema que não foi resolvido aqui se torna dois problemas que não foram resolvidos. E assim como o salmista diz, um abismo chama outro abismo. Quando nós temos um confronto para ser confrontado, uma verdade para ser vivida, não adianta nós fugirmos da presença do problema e nem da presença de Deus. O salmista do Salmo 109 diz o seguinte, que se eu descer ao mais profundo abismo, lá ele está. Se eu subir nas montanhas, lá ele está. Se eu entrar nas cavernas, lá ele está. Então, não existe uma possibilidade de fuga da presença de Deus. Em sua limitação, julgou haver a possibilidade de não cumprir aquele chamado
sem maiores prejuízos pessoais. Aqui vem de novo a pergunta: qual é o teu propósito? Qual é o teu chamado? Jonas não queria cumprir o chamado. Ainda hoje, há muitos irmãos, irmãs, pessoas que são chamadas por Deus para o santo ministério e eles ficam fugindo do ministério. Alguns por probleminhas simples de ordem física e até mesmo psicológica. Tem medo de não dar conta porque tem um problema tal e não procura resolver o problema. Outros porque simplesmente não querem ser um obreiro, uma obreira, não querem servir a Deus. Prefere ficar no banco. Mas quem Deus chamou para o ministério, ele sempre vai ser incomodado. Até o ponto que Deus vai levantar outro no seu lugar. Mas a obra não vai parar. Jonas não queria cumprir o propósito de Deus na sua vida, que era pregar a palavra. A fuga para um lugar longe de toda aquela missão impossível aos seus olhos foi o ingênuo plano do profeta. Às vezes, nós também fazemos planos muito ingênuos. O fato de algumas traduções do texto bíblico usar a palavra baleia ao invés de grande peixe, como em outras traduções, tem sido motivo de grandes discussões, erros e muito ceticismo de pessoas. Ora, há um grupo de teólogos e até mesmo de membresia que acredita que o livro do profeta Jonas é uma parábola, é um livro alegórico, que de fato isso não aconteceu. Não aconteceu não pelo fato da palavra ser pregada em Nínive, não pelo fato de existir o profeta, não pelo fato da palavra de Deus precisar ser pregada, mas simplesmente pelo fato da baleia ou do grande peixe, que para algumas pessoas é impossível, e não dão conta de acreditar. Também, eu acho também um pouco de absurdo a pessoa falar assim, se a Bíblia falar que Jonas engoliu a baleia, eu também acredito. Não, as coisas não são bem assim. A gente não pode também ser extremista, mas uma coisa é você entender que não há impossíveis para Deus. E não há como você duvidar da palavra, sendo que dentro da Bíblia existe vários versículos que provam, primeiro, a existência da pessoa de Jonas e da palavra que foi pregada em Nínive e também do grande peixe que tem a capacidade de engolir uma pessoa, né? Então, algumas pessoas entram na área do ceticismo e dizem, não, isso aqui de fato não existiu. Sim, existiu e aconteceu. Tá? Então, irmãos, de acordo com alguns dicionários gregos, a palavra grega subjacente, que é traduzida como baleia, é a palavra ketos e é definida amplamente como grande criatura marinha. Ou seja, um monstro marinho. Ora, a palavra baleia, ela é do nosso vocabulário português, que vem há pouco mais do ano 1500. Porém, para aquela época não existia a palavra baleia, e do grego também não existia a palavra ketos para eles, mas um monstro marinho engoliu aquela pessoa, o profeta. Tá? Então, de todas as formas que tentar rechaçar a palavra, ela comprova a sua veracidade. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Veja, para comprovar a existência do profeta Jonas. Está em 2 Reis 14 e 25. Vamos lá.
Segunda Reis, eu vou usar aqui a Bíblia Bereana, do pastor Nelson Rocha. Segunda Reis, 14, 25. Que diz o seguinte. 14, 25. E também restituiu as fronteiras de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Jeová, Deus de Israel, dita pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gade-Efé. Ou seja, a palavra do profeta, do pai de Jonas, ele profetizou que as terras seriam restituídas a Israel no ano do governo de Jeroboão II. E se cumpriu também na palavra do profeta Jonas. Jonas não profetizou somente em Nínive, ele também profetizou em Israel, como está escrito no 2 Reis 14 e 25. Porém, a ênfase é dada ao ministério profético missionário de Jonas em Nínive. Tá ok? Então vamos aqui à segunda chamada de Jonas. Jonas, arrependido, orou a Deus, ouviu sua oração e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, gritei, e tu ouviste a minha voz. Uma vez que o Senhor havia lhe poupado a vida, o profeta tem a oportunidade de retomar os planos iniciais do seu ministério. Alô, você que está aí me ouvindo, com seu ministério estacionado. Alô, você que está aí, que nunca mais falou em línguas. Alô, você que está aí, que nunca mais parou para estudar a palavra de Deus. Alô, você que está aí, que há muito tempo não vai num culto de oração. Alô, você que está aí, que há muito tempo não oferta na casa de Deus. Alô para você, acorda, retoma esta obra, clama ao Senhor e Ele vai te ouvir e lhe tirar dessa letargia espiritual. Ele vai lhe tirar desse marasmo espiritual. Ele vai restituir a tua sorte e transformar a tua vida. Ele é misericordioso. Ora, irmãos amados, Jonas, ao entrar no navio, pensou que estava fugindo de um projeto de Deus. Não fuja dos projetos de Deus estabelecidos para a sua vida. Cumpra o ministério que Deus lhe designou. Segundo, a distância não lhe esconde da presença de Deus e nem dos problemas. Dentro do navio, indo para Tarsis, no confins do mundo, ele dormindo, e Deus levantou um grande temporal naquele mar. Um mesmo temporal que podemos assemelhar da viagem do missionário Paulo, que era chamado vento Euroquilião, alguma coisa assim. Era um vento muito forte e perturbador no mar. Para você que já navegou, você sabe como é perturbador quando começa o mar se agitar e o vento a soprar as águas. Agora, mas ele estava descansado, pensando que tinha fugido da presença do Senhor. Acontece ali alguns milagres. Alguns milagres acontecem ali dentro daquele navio, que nós podemos observar que Deus foi muito misericordioso. Primeiro milagre, porém o Senhor fez soprar um forte vento sobre o mar,
Segundo milagre, a sorte caiu sobre Jonas. Os marinheiros lançaram sorte para saber aonde estava o problema, em quem era o problema. Eles entenderam que aquela situação não era uma situação natural. Tinha algo de sobrenatural. Terceiro, e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Quando Jonas cai no mar, o mar se aquieta. O Senhor fez com que um grande peixe, quarto milagre, quinto milagre, engolisse. O fato do peixe engolir já Jonas é outro milagre, sem amassá-lo. O Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou em terra firme a Jonas. Se você colocar na internet baleias cachalote, você vai ver que ela tem esse hábito natural de vomitar quando ela come algo muito grande ou excessivamente. Sexto, eles abandonaram os seus maus caminhos. Eles quem? Os ninivitas. E o Senhor Deus fez crescer uma planta para cobrir a cabeça do profeta. Deus mandou uma lagarta que incomodou a Jonas. E o terceiro, Deus trouxe um vento oriental muito quente sobre a pele de Jonas. E ele se enfureceu e se aborreceu com aquilo. Então, esse é o comentário de John MacArthur, um escritor americano, que é este livro que eu estou pegando também como embasamento. Eu convido você a adquirir ele. Ele é da publicadora Thomas Nelson, um livro muito bom, um comentário muito excelente, tá? Então, esses milagres, os milagres que aconteceram ali na vida de Jonas, marcaram a todos que participaram dos eventos, desde o navio até em terra. Deus fez grande obra. Ora, irmãos, Deus está nos assistindo na nossa vida e assistindo nosso propósito e nos acompanhando em nosso propósito de vida. E eu volto a lhe falar, qual é o teu propósito? Não fuja do teu propósito. Abrace o teu propósito. Abrace esta obra. Deus te chamou para cantar? Cante. Deus te chamou para pregar? Pregue. Deus te chamou para ensinar? Ensine. Deus te chamou para suprir a obra? Supre a obra. Deus te chamou para ser um intercessor? Seja um intercessor. Deus te chamou para ser um obreiro? Seja um obreiro. Deus te chamou para pastorear? Aceite o pastoreio e vá fazer a obra de Deus. É melhor para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Deus deu a palavra a Jonas e ela é uma palavrinha, uma palavra curta, objetiva e eficaz. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era uma mensagem de 7 palavras. Ainda em 40 dias e Nínive será destruída. Essa era a palavra que ele pregou. Veja que o segredo não está só na palavra, mas o segredo está na conformidade com o Senhor. E Deus fez com que todos aceitassem aquela palavra. Nem entre seu povo Jonas tinha presenciado tamanho feito, já que repetidas vezes foi dito a respeito dos 19 reis idólatras de Israel. Ora, Israel teve 19 reis idólatras, 19 dinastias, todas elas voltadas para a idolatria. E nunca, em 19 reis, os profetas tiveram tanto sucesso na pregação da palavra, na condenação do ímpio, como Jonas teve. Um sucesso de 100% de aproveitamento. Olha, que pregador, que palavra. O segredo está no pregador ou na palavra?
o segredo está na palavra do Senhor. Quando nós pregamos em conformidade com a vontade de Deus, não há coração que aguente esta palavra. Tópico 3. Jonas para hoje. Mesmo pessoas que nunca leram a Bíblia já ouviram falar de Jonas em alguns momentos. Sabem alguma coisa a respeito desse profeta, nem que seja sobre a baleia, como eu falei inicialmente. Quando você fala em Jonas, você lembra da baleia. Quando você fala em Jonas, você só lembra da baleia. A baleia é o problema de muitas pessoas. Mas, irmãos amados, nada é impossível para Deus. Tudo é possível para o Senhor. Não há nada impossível ou grande demais para esse Deus fazer. Veja bem, assim como Jonas, de alguma maneira também já tentamos fugir dos propósitos e das ordens de Deus para cumprir a sua missão. E queremos cumprir a nossa missão. O poder de Deus, o livro do profeta Jonas, evidencia de forma extraordinária, inquestionável, inequívoca o poder de Deus. A experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, sobre os animais, sobre o tempo, sobre todas as coisas. Irmãos, quem levantou o vento? Deus. Quem deu ordem à baleia ou grande peixe? Deus. Quem deu a palavra? Deus. Quem levantou a planta para cobrir a Jonas enquanto ele esperava o efeito da palavra? Deus. Quem mandou o lagarto para comer a árvorezinha que cresceu e cobriu a cabeça de Jonas? Deus. Então, Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Desde a saída, pegando o barco, o navio em Jope, a ele se assentar debaixo da boreira. Deus está no controle. O vento que ele mandou, vindo do deserto, que é conhecido como sororó, ou soró, é um vento abafado, quente, que queima a pele e incomoda. Quem mandou foi Deus. Há momentos na vida que Deus nos chama a atenção quando nós não damos a atenção à sua voz, ao seu chamado, seja pela palavra, pela pregação da palavra, ou falando o Espírito Santo em nós, aí Deus começa a falar através da natureza para chamar a nossa atenção a Ele. A nossa atenção a Ele. Tudo o que aconteceu lá em Nínive foi Deus chamando a atenção para uma pessoa que se aborreceu de pregar a palavra de Deus. Por quê que ele se aborreceu? Ele se aborreceu porque lá em Jerusalém o povo estava vivendo um tempo bom. E ele disse, eles não merecem esse tempo que nós estamos vivendo. Porém, o profeta esqueceu que esse povo que estava vivendo um tempo de abastança, de prosperidade financeira, esqueceram-se do Deus que deu a eles a prosperidade. Isso ainda hoje acontece na vida de muitos irmãos que recebem bênçãos de prosperidade e quando eles conseguem galgar um tempo melhor em sua vida, eles começam a esquecer que esse Deus o abençoou. Eles começam a esquecer que foi Deus quem deu a eles aquela bênção.
Que foi Deus quem tirou ele daquela casinha, colocou naquela casa melhor. Tirou daquele chevette e colocou numa touro. Esquecem e entram numa frieza espiritual tão grande que muitos dizem: não é preciso ir à igreja. A igreja somos nós. Deus está conosco. Desse negócio de congregar. E muitos se revoltam e dizem: não precisam entregar dízimo, ofertar. Eu prefiro dar meu dinheiro a um pobre. Mentira, não dá coisa nenhuma. Seja fiel àquele que te levantou, aquele que te abençoou, aquele que te deu vida, aquele que te restaurou. Seja fiel à sua palavra, seja fiel ao profeta de Deus, seja obediente à palavra. Não esqueça que é Ele quem dá a bênção, é Ele quem dá a prosperidade, é Ele quem faz todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Ele diz aqui ainda assim: a experiência vivenciada pelo profeta demonstrou o poder de Deus sobre a natureza, quando enviou a tempestade e a acalmou. Também ao enviar um grande peixe para resgatá-lo e ao devolvê-lo em segurança na praia. Da mesma forma, quando acelerou o crescimento da planta da aboboreira e usou o verme para destruí-la, numa demonstração pedagógica de que nada foge do controle de Deus. Deus tem suas formas pedagógicas de trabalhar conosco e tratar conosco. A pedagogia de Deus, nós devemos entendê-la. E há uma pedagogia de forma geral e há uma pedagogia de forma particular. Deus trata de cada um ou com cada um de forma particular. Vamos lá. Arrependimento produz mudanças. Jesus declarou: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Isso é Jesus falando aos fariseus em Mateus 12:41. O verdadeiro arrependimento produz mudança total do modo de viver. Arrependimento difere muito de remorso. Não são poucas as vezes que as pessoas confundem arrependimento com remorso. E por isso é importante ressaltar: o remorso não produz mudanças nas atitudes, na maneira de pensar, no desejo de não mais continuar na prática do pecado. Os ninivitas se arrependeram tanto e creram na palavra que uma geração de aproximadamente 100 anos à frente é que voltou a praticar tais pecados que esses praticaram. E lá na frente, os ninivitas são novamente condenados por Deus e dessa vez não tem escapatória. Porém, essa geração que creu, essa geração recebeu o perdão de Deus e eles mudaram o seu modus vivendi, mudaram completamente a sua forma de viver. E isso que aborreceu Jonas. Ele não queria. Ainda há na igreja aqueles que não querem que preguem a palavra em tal lugar, em tal isso, em tal ambiente, para tais pessoas. Tem ainda pessoas na igreja que rechaçam as pessoas que vivem de modo diferente de nós, sem perceber e entender que Deus pode mudar o coração deles. De qualquer um, irmãos. Uma coisa é você amar, olhar com um olhar de misericórdia para o pecador. Outra coisa é você concordar com o pecado dele. Aqui,
houve uma grande diferença. O profeta Obadias pregava para os edomitas, Amós pregava para os da sua própria pátria, e eles nem o sentimento de remorso demonstraram. Porém, quando Jonas prega para os ninivitas, a palavra nos diz que eles, em demonstração de arrependimento, toda a nação vestia panos de saco, como um ato, uma cultura de demonstrar que estavam arrependidos. Hoje, nós não precisamos vestir panos de saco. Nós só precisamos abandonar o pecado de fato. Não precisamos demonstrar para o mundo. Não. O que vai demonstrar para o mundo é as nossas atitudes. Que estamos realmente arrependidos e que queremos e que somos agora servos do Cristo ressuscitado. Amém? Mudanças nas atitudes, na maneira de pensar e no desejo de não mais continuar no pecado. Aqueles que diante ao confronto com suas atitudes contrárias à palavra de Deus, se entristecem, inclusive com choro e lamentações, mas continuam a praticá-las, demonstram claramente que não houve arrependimento genuíno. Arrependimento significa mudança de mente, metanoia, maneira de pensar, visão do mundo. Quando alguém se arrepende, decide firmemente em seu coração agradar a Deus. Para encerrar, não fuja do seu chamado, do seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus lhe chamou com um propósito. Você não está no mundo a passeio. Se você pegar a viagem de Saulo de Tarso e a viagem de Jonas, qual diferença você vai encontrar? A viagem de Saulo, quando ele foi para Roma, ele foi com um propósito. Jonas, quando foi para Nínive, foi sem nenhum propósito. Não saia dos propósitos de Deus que traçou para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te dê uma boa aula domingo, uma aula espetacular. Coloca fogo nessa tua palavra, deixa Deus te usar de maneira extraordinária. Dá tempo ainda de estudar bastante, orar, buscar a Deus, se possível, jejuar, que não é coisa estranha para nós, mas prega a palavra. Deixa Deus trabalhar através de ti. Porque, primeiramente, Deus trabalha em nós. E depois, através de nós. Deus teve que trabalhar primeiro em Jonas e depois através de Jonas. Assim eu espero que Ele também faça contigo. Já trabalhou na tua vida, agora vai trabalhar através de você. A paz do Senhor. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, compartilhar e, se possível, dar aquele like para fortalecer a nossa caminhada. Se inscrever no canal é muito importante, senão você pode nos perder aqui nesse mundo virtual. Então, é importante você se inscrever no canal para que você possa estar sempre conectado conosco. Deus te abençoe. Muito obrigado por você assistir esta aula e fazer parte dos embaixadores de Cristo. Vamos anunciar e representar o Evangelho. Amém? A paz do Senhor. Deus te abençoe.